Olá, citeristas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos, e nós estamos na questão 178. E Kardec pergunta assim aos espíritos: podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Então ele está perguntando o seguinte: nós estamos aqui em expiação e prova. Poderíamos encarnar num mundo primitivo? Ou já vivenciando no mundo celeste, poderíamos encarnar em um mundo de regeneração ou de expiação e prova? Essa é a pergunta. E respondem os espíritos: sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meios de se adiantarem. Então aqui ele está dizendo, pode, veja bem, ele não está dizendo que o espírito vai regredir, está dizendo o espírito, no momento que está, se ele poderia estagiar no mundo inferior, ou seja, no momento que esse mundo está inferior, porque nós sabemos que a lei do progresso vai fazer com que todos os mundos evoluem, outros são criados, porque Deus cria o tempo todo, né? Então é isso que ele quer dizer. Então poderia um espírito que agora está estagiando na Terra, poderia ele estagiar em outro planeta que fosse primitivo, mais pra frente? Poderia, mas como missão. Interessante, né? 178A. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Então, que você está causando muito. Posso te mandar para outro lugar? Respondem os espíritos: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então aqui que ele está dizendo na parte de cima que eu disse, né? O espírito, ele é feito para evoluir. Lei do progresso funciona para todos. Ele pode escolher pelo livre-arbítrio estacionar. Mas o espírito não, que é o termo que eles usam, é retrograda, né? Não vai para trás, não volta. O espírito não. Aí é diferente a questão de onde é que ele vai estar estagiando. Nós não aprendemos na aula de ontem que nós podemos estagiar muitas vezes no mesmo plano para sermos colocados em situações diferentes, para experimentarmos coisas diferentes, né? Então uma hora é chefe, outra hora é empregado, uma hora é dono da fazenda, outra hora é escravo, quer dizer, a gente não sabe disso? Então, por exemplo, o espírito que ele procura não evoluir, ele estaciona, ele pode sim ter várias encarnações no mesmo globo, sendo colocado em situações diferentes e assim, quem sabe, startar essa evolução. 178B. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Respondem os espíritos: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Veja bem, ele está dizendo a mesma existência, né? Então, o que ele quer dizer? Vai passar pelas provas repetidas, né? Até que aprenda e consiga ultrapassar aquela questão que para aquele espírito é importante. 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não, né? Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que os outros, né? Nós temos assim, como se fosse uma turma, vamos dizer assim, né? Cada mundo tem uma vibração. Então a vibração do mundo primitivo é uma, expiação e prova é outra, regenerado é outro, feliz é outro, celeste é outro. Então, para esses espíritos poderem estagiar dentro desses mundos, ele tem que estar com uma energia adequada àquilo. Lógico, nós não estamos falando aqui especificamente dos missionários. Estamos falando de nós, né? Ou seja, espíritos ainda imperfeitos. Então, nós temos que estar em uma certa vibração. Mas essa vibração, ela não é um número exato. Ela tem um espaço. Como o mundo de expiação e prova, ele pode estar no começo da expiação e prova ou no final, como é o caso da Terra. A Terra está no final da expiação e prova, transmutando para regeneração. Mas existe aí um lapso de anos muito grande entre o início, a saída do primitivo, o início de expiação e prova e agora o término da expiação e prova. Da mesma forma, os espíritos. Então, os espíritos que estão aqui, eles estão nessa vibração de
de um ponto a outro, que nós não temos como mensurar nesse momento, mas não é um grupo específico. Então, todo espírito imperfeito é igual. Não. Dentro daquele espectro da imperfeição, nós já aprendemos, né? Há inúmeros subitens. Então, da mesma forma, dentro da vivência de cada mundo. Então, todos estão no mesmo momento? Não, não estão. Estão em momentos diversos, mas dentro de uma faixa. Tirando os missionários, eu estou falando a grande parte. Dentro de uma faixa. Mesmo dentro dessa faixa, hoje na Terra, você consegue perceber pessoas que já são voltadas para o bem naturalmente e pessoas que são voltadas para o mal com naturalidade também. E toda a grande massa que está entre uma coisa e outra, né? Então, essa é a ideia que ele está dizendo aqui. Muito bem. 180. Passando desse planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Respondem os espíritos, sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Aí aqui é um pouco mais profundo para frente, a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, a cada encarnação, pensa só, você é um espírito. E sendo um espírito, nesse momento da sua formação, você já aprendeu algumas coisas nessa vida. Mas essa não foi sua única vida. Você teve inúmeras vidas anteriores. Muitas. Então, em cada uma, você aprendeu alguma coisa. Não traria muita harmonia, muita possibilidade de evolução se em todas as vidas nós tivéssemos acesso a todas as coisas que nós já sabemos fazer, que já conhecemos, que já aprendemos. Seria coisa demais para a gente lidar. O nosso cérebro, nessa formação, aqui na Terra, nesse momento, mal consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, com qualidade, não é? A gente tem dificuldade de manter o foco. Imagine se nós tivéssemos essa capacidade de lembrarmos de todas as nossas capacidades em todas as vidas. Quando encarnados, a gente tem um pouco apagado. O que nós vamos trazer mais de importante é aquilo que o nosso espírito acha que para aquela encarnação que foi combinada, que foi desenhada, vai ser importante. Mas não todas as coisas o tempo todo, porque você vê a dificuldade que nós temos. Quer ver pegar uma coisa fácil? Vamos pegar um exemplo fácil. Há 50 anos atrás, cinema. Eu nem sei, 50 anos atrás já tinha cinema? Acho que sim. Um filme, preto e branco, né? Sem som, ou tinha alguém tocando um piano enquanto passava o filme, sem fala. O que tinha para assistir? Ou era aquilo, ou era nada. Então você ia assistir. Hoje em dia, quantas e quantas vezes? Eu tenho certeza que isso não acontece só comigo. A gente fala, hoje nós vamos assistir um filme. Vamos assistir um filme? Aí você entra no streaming aí, no Netflix da vida. Aí você fala, vamos ver, esse não é esse, esse aqui, aí outro, e não sei o que. Às vezes você fica horas procurando filme, você fala, cansei, nem quero ver filme mais nenhum. Tem tanta opção que fica difícil você escolher. Antes não tinha opção nenhuma. Isso é só para dizer o seguinte, por isso que para a gente ter um foco, a gente precisa ter a lembrança daquilo que é importante para aquele momento espiritual. Então, naturalmente, nós temos muito mais conhecimento do que nós temos agora, nesse momento. Isso é natural. Mas aquilo para qual eu me propus a fazer nesta vida, isso sim, esta parte sim, é a mais importante que vai estar em destaque durante a minha encarnação. Isso não significa que toda a minha inteligência é o que eu sou hoje. Muito pelo contrário. Isso aqui só da minha inteligência, de todo o meu ser, de todas as vivências, de toda a capacidade do meu espírito, é um pouquinho de nada. Bom, muito bem. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Interessante a pergunta, né? E respondem os espíritos. É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido da matéria para atuar na matéria. Já aprendemos isso, né? Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. Vocês têm alguma dúvida, a essa altura do campeonato, que o nosso corpo material é completamente diferente
da formação do corpo material de Jesus? Vocês têm alguma dificuldade em entender isso? Nenhuma, né? Nenhuma. Por quê? Porque conforme o espírito vai se depurando, vai passando por todas essas fases, por todas essas experiências e vai através do seu próprio exercício de melhora, de dedicação, elevando-se, não há necessidade de ter essas encarnações mais grosseiras, em mundos mais grosseiros. E os mundos também, conforme vão evoluindo nessa escala dos mundos, também são mais, vamos dizer assim, com uma materialidade mais sutil, mais suave, mais etérea. Isso é natural. Então eu imagino que essa altura do campeonato, isso nem seja uma coisa difícil de se compreender. Muito bem. 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos mundos? Respondem os espíritos. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos acharem. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Gente, é natural, né? É natural isso. Por quê? Porque vocês imaginam, quando Jesus veio à Terra trazer a Boa Nova, trazer os conhecimentos, quase ninguém entendeu ele. Veio o Espiritismo e traz uma nova interpretação, uma percepção, ajuda bastante. Mas ainda assim, dentro do Espiritismo, as pessoas muitas vezes não compreendem nem quando a informação não é trazida como Jesus fazia por parábola. Quer um exemplo? Jesus dizia: há muitas moradas na casa de meu pai. Muitas moradas, muitas casas, muitos... Né? Aí vem o Espiritismo e fala assim, gente, olha, Deus, Criador, Ele cria tudo. Ele é a causa primária de tudo. E há um número absurdo de planetas, de estrelas, de vias estelares, onde há vida. Gente, a gente já sabe disso. Mas há espíritas que falam, ai, mas que absurdo, ai, extraterrestre, Jesus Cristo. Ai, não, nem me fala um negócio desse. Não, isso não existe. Gente, mesmo com a informação desvendada, ou seja, sem alegoria, sem dizer, há casas não, são planetas mesmo, planetas diferentes, com formação diferente, com o fluido cósmico universal modificado à sua vibração, mundos com vibrações diferentes, nossos irmãos estelares. Ah, Jesus Cristo, não fala um negócio desse não, isso não existe. Gente, então é natural que os espíritos já dissessem em 1800 e pouco isso, né? Não dá para explicar tudo para vocês. Mas, é natural. Hoje, nós estamos em 2025. Nós sabemos cientificamente que há um número absurdo. Mas assim, não dá nem para falar. É 7 trilhões, sei lá, não dá nem para falar isso aí. De outros mundos. Até porque o espiritismo é uma fé raciocinada, naturalmente, vamos dizer que você, de alguma forma, não creia, né, naturalmente nisso. Mas se você pensar que Deus é soberanamente bom e justo, inteligência suprema, Ele criou 70 bilhões de mundos para só ter a gente aqui na Terra. Ó a ilusão, né? Não. Nós temos os nossos irmãos. Temos nós aqui encarnados, temos inúmeros irmãos desencarnados na órbita terrestre e em todos os outros planetas. A literatura espírita vai dizendo isso, Chico mesmo comenta, e muitos outros, né? As canalizações, né? O contato dos nossos irmãos conosco. Isso é natural. Não há nada de espantoso nisso. Isso é natural. Mas isso, imagina, falar sobre isso àquele tempo. Imagine falar sobre isso em 1800. Falar sobre isso em 2025 já há quem acha esquisito. Imagine lá. Então, naturalmente, os espíritos, para muitas respostas, traziam aquilo que era possível para o homem daquela época compreender.
mas nós já passamos bastante tempo, né? Temos o acesso à ciência, temos o acesso a outros irmãos. Podemos, naturalmente, usando a razão, o bom senso, a ciência e a nossa fé raciocinada, determinar aquilo que não pode ser dito, mas que faz sentido, está dentro da mesma linha. Não é mesmo? Bom, muito bem. 184. Não, desculpa, 183. Indo de um mundo para o outro, o espírito precisa passar por uma nova infância? E olha que interessante, em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Aí aqui a gente já tem informações, por exemplo, que em outros mundos a infância se dá muito mais rápida, né? É um período pequeno de infância, né? A infância é muito curta entre o nascimento e já a capacidade de se autogerir. 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Eu posso escolher para onde eu vou? Respondem os espíritos. Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele. Pode obtê-lo se o merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende da evolução deles. Por isso a importância da nossa autoevolução. Tá aí, cada um faz o seu. Né? Quanto mais cedo você evolui, mais cedo você é feliz, mais cedo você pode co-criar, inclusive, a sua própria encarnação. Para onde vai, o que vai fazer, não é? Está tudo relacionado à determinação que nós damos, nós mesmos, às nossas vidas. Aí está dizendo aqui, 184A. Se o espírito nada pedir, o que determina o mundo que ele reencarnará? Respondem os espíritos, o grau de sua evolução. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetualmente o mesmo em cada mundo? Já falamos isso, né? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começam como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornados bons. Está certo? Por hoje é só. Um abraço para vocês e até a próxima!